Boa tarde, estamos iniciando a nossa sessão ordinária de número 3 de 2026 do Conselho Superior da AGERGS. Cumprimento os conselheiros Alexandre Porce, que está presente de forma remota, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, diretor-geral Carlos Alvim, os demais servidores, colegas, nosso ouvidor, e também aqueles que nos acompanham de forma online. Passamos para o item 1 da nossa pauta, que é a aprovação das atas. Temos aqui para deliberação a minuta das atas 40, 41 e 42 de 2025 e também a ata da sessão extraordinária número 5 de 2025. A 41, na verdade, eu já tinha passado na semana anterior para a nossa assessoria, então essa, a princípio, já estaria aprovada. Temos ainda 40, 42 e a extraordinária 5 de 2025, da minha parte, ok. Não sei se alguém tem algum comentário, podemos aprovar. Então, okay. Consideramos aprovadas todas as atas. Passamos, então, ao item 2 da pauta, que são as matérias. Item 2.1, análise do processo 0019723900257, que trata de recurso da F. Andrés e Companhia Limitada ao auto de infração número 18 de 2025. Conselheiro relator Ricardo Giuliani Neto, conselheiro revisor Lucas Salomão da Silva Fur. Então, conselheiro Giuliani, eu lhe passo a palavra para que faça, então, a leitura do seu relatório, por favor. Obrigado, presidente. Ementa, processo administrativo, infração, transporte hidroviário intermunicipal de veículos, auto de infração 1825, cumprimento da portaria conjunta CELT-AGERGS número 225, recurso administrativo, pressupostos formais cumpridos, preliminares essencialmente de defesa em ocorrência. Preliminar deitado, conduta deliberada da operadora que mantém o cais ocupado em represália concorrente, agravamento da desorganização operacional e criação de risco aos usuários, afastamento dos argumentos do recurso, manutenção da sanção aplicada. No caso concreto, eu adotei a ementa firmada na Procuradoria Setorial, que esgotou a matéria. No caso, nem tratei do tema conceitual relativo às capacidades funcionais que determinaram e fixaram o processo sancionatório como ato rigorosamente vinculado, onde a empresa não se desincumbiu de desconstituir os elementos de fato ilegais relativos ao auto de infração regularmente lavrado. Afirmo ainda, pelo início, que se trata de empresa contumaz, né, que de maneira contumaz vem afrontando os regramentos vigentes. Para tanto, é de se ver os seguintes processos. Aí eu cito alguns processos, não vou fazer agora, porque ao final eu trago uma tabelinha um pouquinho mais completa sobre essas questões pregressas que acabam orientando a formatação do voto. O breve relatório. F. Andrés Companhia Limitada é prestadora de serviço de transporte aquaviário intermunicipal de veículos, fiscalizada pela CELT, Secretaria de Logística e Transporte. O fato ocorrido em 8/8/25. Conflito operacional entre a F. Andrés e Becker Transportes devido ao uso indevido de horário reservado, resultando em atrasos, ocupação do cais, risco aos passageiros e necessidade de intervenção da Brigada Militar e Guarda Municipal. Houve a verificação acerca dos relatos do descumprimento de horários, conflitos operacionais, com registros fotográficos, vídeos e diário de bordo anexados pela Becker Transportes. Houve a constatação de não conformidade. A empresa F. Andrés foi considerada em descumprimento ao artigo 2º da Portaria Conjunta CELT-AGERGS número 2, que exige o cumprimento rigoroso dos horários de partida, salvo situações emergenciais devidamente comunicadas, de onde decorre a multa respectiva. Avaliados os fatores, gravidade, dano, vantagem auferida e sanções administrativas anteriores, com metodologia detalhada e tabelas de ponderação, procedeu-se o sancionamento com a aplicação de multa no valor de R$ 5.721,43, calculada conforme metodologia da AGERGS, faturamento bruto da empresa de 24. Estabelecida a penalidade e comunicação formal à empresa, com isenção de manifestação sobre os apontamentos
sem isenção de manifestação sobre os apontamentos do relatório de fiscalização. Regularmente intimada, houve defesa fundada em cerceamento de defesa, por não ter acesso integral ao processo, e inexistência de culpa, justificando sua conduta como caso fortuito ou força maior. Argumentou que a ocupação do cais não foi retaliação, mas simples utilização, e que o risco aos passageiros foi causado pela BEC. Examinados os argumentos, as áreas técnicas da Casa e a Procuradoria Setorial opinaram pela manutenção da sanção. É o relatório, presidente. Obrigado. Do conselheiro Giuliani. Nós não temos inscrições para falar? Temos sim. Quem está se manifestando? Desculpe. Everson, da F. Andrés. Ah, tá, não, é que nós não recebemos formalmente aqui, mas ok, se o senhor deseja se manifestar, tem o tempo concedido de 10 minutos, então contando a partir de agora, por favor. Tá bem, obrigado. Assim, ó, a empresa, nesse dia, a empresa Becker, ela teve problema operacional com a sua embarcação e ela não conseguiu sair de Rio Grande. E nós estávamos trabalhando normalmente. Quando nós estávamos chegando em São José do Norte, a empresa Becker colocou a sua balsa, outra que ela tem, e fez o nosso horário. E nós ficamos esperando com clientes e pessoas, gente. A gente não lida com bicho, na maioria das vezes a gente lida com gente. E nós ficamos esperando lá mais de meia hora. Quando a gente descarregou, a outra balsa deles conseguiu dar jeito e estava chegando lá. Só que daí nós temos o seguinte: eu tive que esperar por pessoas. Nós tivemos que esperar o cais ser desocupado, que era do nosso horário. Aí nós descarregamos, e daí, se eu faço viagem fora do meu horário, eu estou descumprindo a regra. Se eu espero o meu horário, chamam a empresa de birrenta. Aí não tem, eu não tenho alternativa. Ou eu trabalho vazio, quem sabe isso, eu faço viagem vazio, fora do horário, aí eu estou certo. Outra coisa, é desnecessário que o conselheiro fale em contumaz, né? Sabe por que é contumaz? Porque a Gerves não só multa uma pessoa, só multa uma empresa, só tem uma empresa que faz as coisas erradas. Mas sabe o que também é contumaz? O desleixo do poder público em licitar. Vocês não licitam. Vocês, eu quero dizer, já que sempre vocês invocam como é que é, a portaria conjunta, então eu só posso supor que vocês estão junto da CELT. A CELT não faz a licitação porque já tem mandato, já tem decisão do MP exigindo isso, sabe? E assim, é muito desnecessário, porque agora, então, eu vou começar a fazer denúncias, já vou começar uma, assim, de cara, assim, para vocês. Vocês vieram aqui em fevereiro, logo depois de fazer a portaria conjunta, e quando foi feita a portaria conjunta, a F. Andrés pagava 2 banheiros. E eu vou deixar isso bem claro, para até depois eu usar, de repente, na mídia ou em qualquer lugar que seja, inclusive na justiça. Tinha 2 banheiros pagos pela F. Andrés. Quando baixaram a portaria, dizendo que tem que ter banheiro químico e tal, não, beleza, eu pagava os 2. A outra empresa não pagava nenhum. Bom, agora eu só vou pagar uma, é outra empresa que pague outro. Nunca pagou. Inclusive, no relatório de fiscalização da Becker, lá consta o banheiro da F. Andrés como suprindo a necessidade deles. Claro que o fiscal nem se deu conta que aquele banheiro era pago pela F. Andrés. Então, assim, ó, isso aí está uma bagunça. A gente tenta fazer o que dá para fazer. Se eu vou tomar a multa e trabalhar vazio, se eu vou tomar a multa e trabalhar cheio, me desculpe, né? Me parece meio óbvio. Me parece meio óbvio. A pessoa que tomou essa decisão de ficar sempre batendo de frente, que era o senhor Rudi Becker, como eu já falei, ele veio a falecer. Então, pelo menos esse tipo de problema aparentemente não foi mais causado.
Mas assim, eu posso pegar os horários todas as vezes que a Becker saiu fora do horário e encaminhar a denúncia para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas quem sabe a justiça perceba que as multas contumazes que o senhor conselheiro está falando, elas são em carreirinha. É a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5. É, no mínimo, estranho, né? É, no mínimo, estranho. Mas, assim, sabe qual a pior parte? Talvez para vocês, talvez para mim. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão cancelar a concessão? Ah, desculpe, não tem concessão. Simplesmente não tem concessão. Isso aqui, de novo, tá uma bagunça. Opera quem quiser. Há mais de um ano atrás, eu encaminhei para a GERGS uma denúncia que depois, posteriormente, a senhora presidente encaminhou para a CELT e nada foi feito de um outro operador que não estava nem ali dentro. O que mais fácil é eu abrir outra empresa e botar a trabalhar. E daí vocês vão multar a F. Andrés, a F. Andrés 2, digamos, e eu vou dizer, olha só, a F. Andrés 2 não está recepcionada na portaria, porque a portaria não vale para todos. A portaria vale para Becker e para F. Andrés. Já viu lei que só vale para 2 pessoas, não vale para outros? Porque o serviço não é concedido. Então, assim, vocês estão engrossando uma sopa de galo que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Façam a licitação e parem com essa enrolação. Outra coisa, vamos mais além agora. Termo de fiscalização da CELT e nada é a mesma coisa. CELT não faz fiscalização. Não é da competência da CELT fiscalizar absolutamente nada. Fiscalização de competência da AGERGS, única e exclusivamente da AGERGS, de serviços delegados concedidos. Esse serviço não é concedido nem delegado, mas, digamos, vamos ultrapassar essa barreira. Quem deveria fiscalizar é a AGERGS. Quem está fiscalizando é a CELT. Então, assim, senhores, a gente pode trabalhar aqui de maneira civilizada, ou vocês podem continuar me perseguindo. Não tem problema. Não tem problema. É esse o posicionamento da empresa. É assim que a empresa se sente. De maneira perseguida. É persecutório o negócio. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu crie outra empresa? Não tem problema. É só vocês me disserem. Ou vocês querem que eu saia da travessia? Eu não sei qual é o posicionamento quando porque de maneira contumaz. Sim, é de maneira contumaz porque a GERGS CELT só está fiscalizando uma das empresas. Vocês querem que eu procure, ou quem sabe a GERGS não solicite o cumprimento dos horários da Becker? Vocês sabiam que em janeiro a F. Andrés fez algumas viagens extras para atender a demanda e em todas as vezes, a Becker atrasou a sua saída de São José do Norte, tendo que sair de lá às 7 horas, saindo às 7h30. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi umas 6 vezes por baixo. Então é assim, a minha defesa aqui, eu sei que não vai fazer diferença. Por isso eu estou falando, não é nem mais para vocês. Eu vou levar isso aí para a justiça, porque não adianta. Vocês escutam, mas não refletem sobre o que eu estou falando. É persecutório. Então, tá bem. É só isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Presidente. Certo. Pois não, conselheiro Algir? Queria aproveitar a presença do defensor para que ele pudesse esclarecer uma afirmação que ele fez, eu não sei se anotei corretamente, vocês estão embrotando uma sopa de galo. Disse isso. Eu vou fazer 78 anos e não recordo assim dessa afirmação, o que significa?
Vocês estão engrossando, vocês estão engrossando. Ele não tem mais. Não, tá bem. Na verdade... É que eu estava questionando, mas agora entendi. Agora eu entendi. Engrossando. Então, estão tornando uma Muito coisa bem. que era para ser mais leve, mais fina. Estão deixando com uma substância que está pesado para todo mundo. Para nós, como empresa, e para vocês. Tá bem, senhor Everson, está explicado. Obrigado. Das suas considerações, eu vou fazer um pequeno comentário em relação à licitação. A licitação é a responsabilidade da CELT. Nós já pedimos para a CELT que faça a licitação mais de uma vez, não temos ingerência sobre a secretaria, então todos nós gostaríamos que houvesse sim uma licitação e que nessa licitação, claro, houvesse um contrato com prazo definido, com investimentos mínimos definidos, com padrões de desempenho a serem atendidos, como é um contrato de concessão normalmente, mas infelizmente não temos ainda isso, né? Esperamos que a gente possa ter em seguida. E sobre a questão da fiscalização, mesmo que o serviço seja delegado, o poder concedente tem sim a competência para fazer a fiscalização. Isso é algo consagrado, tanto que em vários setores aqui a fiscalização é inclusive conjunta, por exemplo, rodovias, a fiscalização é conjunta, mas para o esclarecimento da sua colocação, certo? Mas, enfim, só em relação a isso. E as demais questões eu deixo para o conselheiro Juliane, que agora vai fazer a leitura da fundamentação e do seu voto. Obrigado, presidente. Durante muitos e muitos anos, mais precisamente 34 anos, eu ocupei a tribuna, os mais variados tribunais, nesta casa, inclusive. A primeira coisa que sempre prestei atenção é naquilo que a lei chama de urbanidade. Urbanidade. Nós não precisamos concordar com nada, mas os deveres de urbanidade não admitem sopas de galo e nem gente metida a galo. Mas de jeito nenhum. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas os princípios de urbanidade constroem a civilização. Não vou nem aqui falar sobre princípios mínimos de direito, que é o que parece aquele que ocupou a tribuna não tem a menor ideia do que se trata. Quando se usa a expressão contumaz, não é uma arbitrariedade deste relator. Processo 667. Advertência. Processo 1403. Multa. Processo 1231. Multa. Processo 1972. Multa. Processo 2093. Multa. Processo 2094. Multa. Todas da Andrés. E já para informar, e quem me conhece sabe que eu penso assim, um crime mais um crime não resulta em 0 crimes. São 2 crimes. Dado 1. Dado 2. Se digo que vou fazer, faça. Não é a primeira vez que quem usou a tribuna disse que ia fazer acontecer. Na última, me lembro que questionado... Você está me chamando de criminoso? Recorreu, eu não lhe dei a palavra e não vou lhe conceder o aparato. O senhor usou o seu tempo. Com toda a liberdade, e eu não lhe apartei e não lhe interrompi. A democracia dessa casa consiste em fazer o que o senhor fez. Falar para a sociedade que nos acompanha. O senhor não tem a palavra. O senhor está me chamando de criminoso? O senhor não tem a palavra. Eu vou pedir ao pessoal de apoio aqui que feche o microfone do senhor Everson e se ele abrir novamente, que retire ele da reunião. Isso aqui é democracia, cada um tem o seu direito de fala. Os seus 10 minutos de fala já foram concedidos, o senhor já falou. A partir desse momento o senhor não tem mais direito à fala e, por favor, não fale novamente. Este ambiente que aqui foi dito, em mais de uma vez, e não só nessa sessão, inclusive quando ele se refere à presidenta Luciana. Na época, eu disse que era muito grave o que ele havia declinado da tribuna e que nós deveríamos encaminhar ao Ministério Público, como fizemos. Como fizemos. Se não me falha a memória, há 2 ou 3 sessões atrás, quando julgávamos um processo deles de novo. Então, essa história de eu faço, eu aconteço, faça e aconteça. A ordem jurídica assegura às empresas, aos cidadãos, o direito de recorrer ao Poder Judiciário quando se sente com o seu direito lesado. Isto é o mínimo que a democracia oferece. E esta casa parte deste princípio, de um princípio democrático.
onde a fala é garantida, é assegurada, a defesa processual é realizada nos autos, é pública, é acessível a quem quiser acessar. Mas tudo começa quando se entra na casa dos outros, que no caso é a casa dele mesmo, dizendo bom dia, meu senhor. É assim que nós nos referimos uns aos outros, com senhoria. Por mais forte e contundente que sejam as nossas posições, não é vocês estão mancomunados, como já foi dito várias vezes aqui. Mas que história é essa de vocês estão mancomunados? Mostre minimamente onde isso está. E neste caso concreto, que vou passar a ler, vidas de pessoas foram postas em risco. E quem disse isso não é a empresa concorrente. Quem diz isso, em represália, atrasou sua saída para o meio-dia e manteve o cais ocupado. A própria empresa Becker corrobora que, ao chegar às 10h30, a F. Andrés se recusou a liberar a passagem até 12 horas. Quem é que diz isso? A prefeitura. É disso que nós estamos falando. E não simplesmente numa multa de 5.700 pouco. Não. Trata-se, sim, de um descumpridor contumaz das regras postas para a prestação de serviço. A inexistência de licitação simplesmente transforma aquela relação jurídica numa relação precária, mas não numa não relação jurídica. E, ademais, quem não tem competência é que não se estabelece. E se estabelecer, cumpra as regras que definem aquilo que permite que ele esteja lá. Então, quando o senhor diz que vai à justiça, faça mais do que isso. Diga que vai à justiça, diga que o senhor não tem licitação e que está se retirando da prestação de serviço. Para permitir, sim, que alguém que esteja adequadamente remunerado siga prestando o serviço. Então, eu começo a minha fundamentação dizendo o seguinte: a empresa é contumaz no descumprimento das regras legais e regulatórias que organizam a prestação de serviço público. A argumentação trazida de modo recorrente, inclusive quando nega a capacidade normativa dessa agência, é totalmente afrontosa ao mínimo que o direito estrutura sobre o tema. O fato de inexistir licitação para a prestação de serviço público não exime o prestador de serviço de submeter ao regulamento positivado e subordinante às empresas que se apresentam para a prestação de serviço. Ademais, observa, o que parece, uma escalada nas afrontas ao poder público, o que não pode perdurar. Como veremos no caso dos autos, chegou-se ao ponto de colocar as pessoas em risco, o que é inaceitável e não pode passar em branco. Em 8 de agosto de 25, ocorreu um conflito operacional durante o transporte hidroviário intermunicipal dos municípios de São José do Norte e Rio Grande, envolvendo as empresas F. Andrés e Companhia Limitada e Becker Transportes. A Becker Transportes enfrentou um problema operacional reconhecido pelo Estado como força maior, o que a impediu de cumprir seus horários matinais. Para contornar a situação, utilizou o horário das 10 horas, originalmente reservado à F. Andrés e Companhia Limitada. Em resposta, a F. Andrés atrasou deliberadamente sua saída e manteve o cais ocupado até às 12 horas, impedindo o atracamento da balsa da Becker, que chegou às 10h30. Esta atitude gerou risco aos passageiros e agravou o conflito, exigindo a intervenção da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Mais 2 contra a empresa, né? Não é só o universo. É a Brigada Militar e a Guarda Municipal. Mais a agência, mais o poder público e mais qualquer coisa que seja contra os interesses dela. Então vem a Brigada Militar e a Guarda Municipal e dizem: há risco para as pessoas, por isso intervieram. A conduta da F. Andrés foi considerada deliberada e retaliatória, pois manteve o cais ocupado em represália a um concorrente, agravando a desorganização operacional e criando risco aos usuários. O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, artigo 5º, 55, foi assegurado quando o administrado teve ciência inequívoca dos fatos que lhe foram imputados, permitindo-lhe, pois, exercer a plena defesa substancial. Tal procedimento foi plenamente observado.
tanto o termo de notificação CELT 0825-DH CELT, quanto a exposição de motivo 053-1736 e o próprio auto de infração 053-1739 descreveram detalhadamente a ocorrência, o local, a data e principalmente os fatos que constituem a infração. Tudo suficiente para que a empresa exercesse defesa. E o fez. Destaco a expressão da prefeitura que foi clara ao relatar que a Efre Andrés, em represália, acabei de ler aqui. Inaceitável a postura da empresa. Não se admite no direito brasileiro o exercício arbitrário das próprias razões. Que é o que parece, é o que tem vontade de fazer, mas não vai fazer. Não vai fazer. E não vai fazer, primeiro, porque acha que não vai fazer. Segundo, porque se tentar, nós não vamos permitir que faça. É simples assim. Então, o exercício arbitrário das próprias razões, que é o que é verbalizado da tribuna, não tem sentido na ordem jurídica brasileira. Ou seja, trata-se de crime previsto no artigo 345 do Código Penal Brasileiro. E ocorre quando a pessoa faz justiça com as próprias mãos para satisfazer uma pretensão, mesmo que legítima, sem autorização da lei. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que se trata de crime formal e se consuma com o emprego do meio arbitrário, independentemente do resultado. Portanto, se eu for fazer uma análise jurídica extrema, já houve, sim, o exercício arbitrário das próprias razões, crime formal. Portanto, se a sociedade nos assiste, e o Ministério Público também, temos elementos para que tomem as decisões que entenderem e nos seus âmbitos de competência o façam. E assim está no recurso especial 1860-791, relatora da ministra Laurita Vaz. Vistos os fatos e a prova que o consolida, indo ao máximo das consequências jurídicas admitidas, poderíamos, com tranquilidade, oferecer essa derivação jurídica do exercício arbitrário das próprias razões. Por ora, cabe reafirmar a correção do processo sancionatório desenvolvido pela GERS. A portaria conjunta, número 2, no seu artigo 3º, exige que as operadoras prestem o serviço com observância dos requisitos de eficiência, segurança e atendimento ao interesse público. Ao manter o cais bloqueado, sem justificativa aceitável, a autuada violou frontalmente o artigo 3º e o artigo 2º, que exige o cumprimento rigoroso do esquema operacional, pois sua ação deliberada impediu a retomada das operações e a normalização dos horários. A conduta da infratora foi a causa direta para o agravamento do conflito, exigindo, inclusive, presença policial. Deste modo, eu voto pelo improvimento do recurso e ainda refiro que a falta de licitação para a prestação desse serviço de acordo com a legislação vigente contribui, como já dito aqui várias vezes, sobremaneira para este tipo de postura. Esta postura frente ao poder público decorre de uma falha, sim, do poder público. Quando não produz a licitação, quando não gera as condições contratuais que permitam imediatamente, por exemplo, que era a minha vontade, iniciar um processo de caducidade. Diante da sequência, porque consegue gabaritar tudo que não se deve ser feito. Mas, para ver que uma agência não tem estas índoles persecutórias, conselheiro Lorenzon, essa história que vocês isso, vocês aquilo, nós não somos assim por vários motivos. Por vários motivos. Nós temos um serviço público a prestar aqui. Portanto, o corpo técnico desta casa faz uma sugestão que eu acolhi e debatemos junto com o Departamento de Transporte, a Diretoria de Transportes. Nós queremos que o serviço público seja bem prestado. E digo mais, eu gostaria de não mais ouvir o que eu acabei de ouvir aqui nesta casa. Mas isso passa por um serviço público bem prestado. O serviço público bem prestado não pressupõe multas a toda semana nessa casa aqui, nós examinando. Então, o que me foi dito e assim eu faço? Adicionalmente, ou seja, eu recuso, eu improvejo o recurso, mas proponho
diante da condição jurídica peculiar desta concessão, que seja criado um ambiente de mediação junto à CELT e à empresa F. Andrés, com a participação da agência, por intermédio da diretoria geral, com a participação da diretoria de transportes e mobilidade, para dirimir divergências e adequar a prestação de serviço de maneira a evitar novas penalidades, garantir a segurança dos usuários, bem como para assegurar a melhoria dos serviços prestados e a tranquilização da relação de fato que está evidente a esta agência. E tudo, evidentemente, submetido à prévia aceitação das partes. Então, porque eu entendo que a sanção por si mesma, muitas vezes, quando se tem um bom diretor financeiro, ela produz bons resultados financeiros. E não é esse o objetivo da agência ao sancionar. A agência, quando sanciona, o que busca é a retomada da prestação adequada do serviço público e não a penalização pela penalização. Não é este o sentido do movimento sancionatório das agências reguladoras. Encerro dizendo o seguinte: das grandes construções que a humanidade fez, especialmente no mundo do direito, é quando ela criou a chamada pessoa artificial, que nós conhecemos como a pessoa jurídica. A pessoa natural fala por si mesma. Diria, fala pelo seu CPF, pelos seus sentimentos. A pessoa natural tem o direito de ser passional. A pessoa natural, por ter o direito de ser passional, recebe da ordem jurídica todas as mitigações possíveis pela sua passionalidade. Mas como a civilização se construiu de modo inteligente, ela disse que à pessoa jurídica não é dada essas capacidades. A pessoa artificial fala por meio do seu representante. A pessoa jurídica não fala com o fígado. Não deveria falar com o fígado. Não deveria confundir as vontades daquele que é o dono da empresa com o objeto daquele negócio jurídico construído para prestar serviço. Então é bem importante, e faço essa distinção e compreendo por ter usado durante 30 e tantos anos a tribuna. Eu sempre, quando falei da tribuna, falei pelo meu representado. Nunca falei por mim mesmo, porque eu o representava. Então, quando se vem nesta casa a pessoa jurídica falar, presidente, e acho que a partir de agora temos que tomar esse cuidado, quem fala pela pessoa jurídica deverá falar com a representação adequada para tanto. Porque as responsabilidades que incidem sobre aquele que fala em nome de terceiros são particulares e próprias. E muito do que foi dito nesta casa deveria, pelo que ele próprio disse, receber o conhecimento do Ministério Público para a busca de responsabilidades. Por quê? Nós estamos tratando de uma travessia de alto risco que envolve pessoas e patrimônio. E não é possível simplesmente o blá, blá, blá chegar aqui e fazer o que nós ouvimos aqui, com todas as vênias, e em respeito ao espaço que a ele foi concedido. Mas não por concessão nossa, por direito democrático de usar a tribuna desta casa, como todos que aqui são parte têm este direito. E nós temos o dever de não escutar qualquer coisa e fazer de conta que não escutamos. Então é assim como voto, presidente, não acolho o recurso e apresento aquela proposta de gerar, por intermédio da diretoria geral, com a participação da DTM, um processo, um ambiente de mediação que permita minimamente retomar tranquilidade naquele espaço. É como voto. Obrigado, conselheiro Giuliani. Nesse momento, passo a palavra para o conselheiro revisor, Lucas Fur, para que faça a leitura da sua revisão. Muito obrigado, conselheiro presidente Marcelo Spilk. Quero, antes de mais nada, cumprimentar os demais conselheiros, conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Algi Lorenzon, conselheiro Ricardo Giuliani, diretor Carlos Alvim, os demais diretores que estão aqui presentes, nosso ouvidor, Luiz Viana, e demais pessoas que nos assistem.
Quero também registrar a seriedade do tema tratado nesse processo, que se trata de um auto de infração que decorre de um fato grave, né, como foi relatado aqui pelo conselheiro Ricardo Giuliani, e registrar, de fato, cumprimentar o conselheiro Ricardo Giuliani pelo voto, que abordou a complexidade e a seriedade desse processo com a devida compreensão e posicionamento institucional sobre esse processo, e vou então fazer a leitura aqui da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. É como voto, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Nesse momento, abro a palavra para a discussão. Só antes, eu gostaria de fazer o registro aqui da presença da Carolina Bahia, do Rafael Frank, da Sugás, que vieram prestigiar aqui presencialmente a sessão. Obrigado pela presença de vocês. Abro, então, para a discussão a respeito desse voto, desse processo. Algum conselheiro gostaria, antes de passarmos à votação, para algum comentário adicional? Conselheiro Porce. Presidente, gostaria, sim, de fazer uma pequena fala, né? Bom, boa tarde, meus cumprimentos, todos os conselheiros, todos presentes, tanto fisicamente quanto online. Queria primeiro cumprimentar o conselheiro Giuliani pelo voto, né? Como bem dito pelo conselheiro Lucas, né? Eu fiz o acompanhamento, né, de todo o relato que está no voto. Né, posso garantir, né, que o trabalho que está registrado ali é bastante sério, acho que coloca as questões no seu devido ponto, né, exatamente como também o conselheiro se manifestou após a fala do representante da empresa. Né, e acredito também que a proposição de criar um espaço de mediação, ela é acertada, né, mas também, né, só externo, uma certa preocupação de que, se houver continuidade desse tipo de conduta, né, a agência acho que vai fazer a sua parte, né, em utilizar esse mecanismo, colocar ele à disposição da empresa e do poder concedente, né, mas acredito que pode ser difícil ter uma conclusão que a gente espera que seja realmente para encaminhar uma solução para o problema de prestação de serviço ali no transporte hidroviário, exercido tanto por essa companhia como também pela outra, né? Ou seja, regulamentar de fato, né, toda essa questão e dar um encaminhamento adequado para que a gente tenha a licitação desse serviço. Né? Então, apenas registrar esses pontos e, novamente, confirmar aí que eu vou acompanhar o que o conselheiro Giuliani propôs. Obrigado, conselheiro Porce. Conselheiro Algir, gostaria de se manifestar? Está desligado o microfone. Mais ou menos nos termos do que disse o conselheiro Porce, e do que nós ouvimos e vimos aqui no exame desse processo, eu devo também reforçar o trabalho, enaltecer o trabalho das nossas equipes técnicas e a fundamentação do voto do eminente conselheiro Giuliani. A sua experiência, a toga, é um ensinamento para nós todos. Eu posso dizer que também tenho uma certa experiência, até maior, pela idade, mas não esqueço, desde o primeiro dia que eu entrei no ensino fundamental, num grupo escolar, num bairro, na cidade de Cruz Alta, que recebi o guarda-pó. Naquele tempo, nós tínhamos guarda-pó. Veja só que isso, né, são coisas do século passado. Mas era guarda-pó. E junto com o guarda-pó, primeira coisa que a professora do primeiro dia disse que nós devíamos ter educação. Basta isso. Temos educação. Eu te respeito, você me respeita, tem direito, não tem direito, isso nós vamos examinar. Agora, a educação, em tudo, na vida. Eu com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, você com os irmãos, com os colegas, com todos. Quantas vezes nós dissemos não? E ninguém tem gosto de multar. Eu não tenho esse gosto de multar. Eu acho que aqui ninguém tem gosto de multar, de fazer um processo para multar. Nós queremos ver as coisas andando corretamente, naquilo que for possível, o mais corretamente possível.
E esse é o trabalho. Vossa Excelência, conselheiro, fruto da sua experiência, com toda essa fundamentação da jurisprudência, os fatos bem claros aqui, não tem outra decisão minha que não seja a de acompanhar integralmente o seu voto, inclusive com a recomendação. Presidente, obrigado. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Também faço aqui os meus elogios ao trabalho e à proposição também de aproximação. Acho que independente do resultado da aproximação, parece necessário nesse momento, né, em que cada parte fica com uma versão diferente e não se tenta solucionar o problema. Já falamos aqui, o ideal seria realizar logo uma licitação para que tivéssemos contrato com prazo definido, com investimentos mínimos definidos, com padrões de desempenho a serem seguidos, com penalidades definidas para serem aplicadas também, mas enquanto não temos isso, ficamos nessa situação precária que é ruim para todos. Então, meus elogios ao voto do conselheiro Giuliani nesse sentido, e acho que também pela aula que deu aqui em relação a essas relações, que mesmo que não exista um contrato, existe sim uma relação estabelecida, e nessa relação entra a regulação por força de lei, e aqui é o nosso papel, cabe sim penalizar quando o mínimo não for cumprido, quando situações como essa relatada aqui, em que a polícia precisou ser demandada para resolver, para desobstruir o cais, para que outra empresa pudesse operar e outras mais que a gente tem acompanhado, acontecem porque a situação está bem ruim mesmo. Mas, enfim, agora sim, né, nós passamos para a votação, mas como tanto o conselheiro Porce quanto o conselheiro Lorenzon já manifestaram os votos, acompanhando integralmente o voto do conselheiro Giuliani, o conselheiro Lucas é o revisor, também se manifestou no mesmo sentido, então faltou somente o meu voto, e eu também voto acompanhando o voto do conselheiro Giuliani. Então temos aqui, por unanimidade, né, a aprovação do voto, e eu vou só repetir aqui, né, para que nós tenhamos a ementa, como é que se diz? O conselheiro Giuliani já me explicou uma vez, a tira do... Isso. Então, o voto foi pelo improvimento do recurso apresentado pela empresa F. Andrés, e ainda a proposta dessa mediação entre as partes para que se chegue a um entendimento melhor sobre a prestação de serviços. Pois bem, então, passamos para nossa segunda matéria a ser deliberada aqui, análise do processo número 00-2033, 3900-256, que trata de repasse semestral ordinário de tarifas relativo à conta gráfica da Sulgás. Conselheiro relator também é o conselheiro Ricardo Giuliani, e o conselheiro revisor, o conselheiro Algir Lorenzon. Então, conselheiro Giuliani, por favor, a palavra é sua para a leitura do relatório. Perfeito. Obrigado, presidente. O processo me foi distribuído em 12 de janeiro de 26, tendo tramitado na casa desde 12/9 de 25. Chega devidamente instruído, de modo que, vista do disposto na Resolução Normativa 72, trago à mesa para a decisão e para efeito de cumprimento dos prazos ali estabelecidos. Nesta estrutura normativa, encontramos as regras para o mecanismo da conta gráfica para o setor de gás canalizado. A conta gráfica é uma ferramenta regulatória para registrar e apurar as diferenças positivas ou negativas do custo do gás e de transporte entre preços contidos nas tarifas de fornecimento aplicadas aos faturamentos mensais dos usuários pela prestação de serviço da distribuição e aqueles faturados pelos supridores e transportadores da concessionária, de acordo com os contratos de suprimento de transporte. Vincula-se, portanto, ao valor da molécula de gás e ao seu transporte. O saldo acumulado das diferenças apuradas será repassado semestral ou trimestralmente aos usuários do mercado cativo. Em apertadíssima síntese, eis o objeto do presente processo. As informações consideradas para o primeiro repasse semestral, previsto para ocorrer em 1º de fevereiro, abrangeu os saldos do período de 1º de junho de 25 a 30 de novembro de 25 e eventual saldo anterior. Logo, o período entre dezembro de 24 e maio de 25 foi considerado nesse primeiro repasse, tudo conforme metodologia estabelecida na Resolução 72. A informação DRE número 5
consolida e relata todos os caminhos percorridos pela área técnica, sendo desnecessário, pois, repeti-los nesse voto. E visto sua densidade, a considero como parte integrante deste voto, com as correções que ao final apresentarei. E é um troço só que eu não vejo. Ofícios, reuniões, troca de informações entre a GERG, Sulgás e demais players do sistema ocorreram entre agosto e dezembro de 25, produzindo os esclarecimentos pertinentes e corrigindo dados, assegurando, pois, a transparência e rigor no processo de apuração da contragráfica. É o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Não temos inscrições para a manifestação. Então, por favor, conselheiro Giuliani, o senhor pode passar para a leitura da fundamentação e do seu voto. A fundamentação. O último repasse do saldo acumulado da conta gráfica tramitou na agência através do expediente número tal. E considera o período de janeiro a novembro de 24. O período a partir de dezembro de 24 foi considerado nesse primeiro repasse, tendo em vista os prazos para cada um, termos no disposto no artigo 11 da resolução de regência. Me permito não ler. Para o desfecho, a Diretoria de Regulação Econômica procedeu incursão e análise sobre o custo de aquisição, encargos de capacidade de transporte, estoque, rede local e outros custos de aquisição, custo total de aquisição e custo unitário do gás adquirido, além de custo de distribuição. Portanto, o saldo mensal da conta gráfica consiste na diferença entre o total pago pelo usuário à concessionária pelo gás distribuído, expresso pela soma do custo total distribuído e do montante da parcela de recuperação fixada na resolução decisória vigente, e o custo total do gás e do transporte adquirido. O fundamento técnico, com as respectivas formulações econométricas, que oferece suporte ao voto, que proponho está na rigorosa análise e estudos procedidos na sede da informação DRE número 5, como já disse. Assim, não cabe aqui reproduzi-la, mas basta afirmá-la e indicar o rigor no exame de dados e o arrimo às regras de regências fixadas por esta Casa. Cumpre, todavia, dizer que houve uma redução significativa do custo total da aquisição do gás a partir de agosto de 25, devido à diminuição do volume adquirido e do preço da molécula. O custo de distribuição também apresentou queda, especialmente para o segmento industrial, enquanto houve aumento para os segmentos residencial e comercial. Tem-se, então, que a média para o preço da venda do gás no período entre dezembro de 25 e maio de 26 corresponde a R$ 2,1615 o metro cúbico, devendo ser acrescido a parcela de recuperação equivalente a menos R$ 0,0886 metro cúbico. Assim, temos que o novo preço de venda tarifário do gás é de R$ 2,0729 o metro cúbico. Por fim, cumprindo os fundamentos de transparência e publicidade, os procedimentos assentados pela ordem jurídica vigente, especialmente pelas normativas próprias desta agência, as informações relativas à conta gráfica deverão estar disponíveis integralmente à sociedade e especialmente aos usuários do sistema. Nesse sentido, e tendo como parte integrante do fundamento do voto que estou propondo as informações que instruem este feito, tudo feito com alto rigor técnico, proponho: número 1, aprovar o preço de venda do gás no valor de R$ 2,16 por metro cúbico, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 26. Aprovar o preço de venda tarifário do gás no valor de R$ 2,0729 de metro cúbico. Aprovar a parcela de recuperação no valor de menos 0,0886 metro cúbico, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 26. Aprovar as modificações no artigo 22 da resolução normativa, substituindo a expressão média por soma, por uma questão técnica. Tá? Tal alteração deverá ser procedida pelo setor competente e a nova redação consolidada deverá ser submetida a este conselho para efeitos de homologação do hora decidido. Poderia ter escrito aqui, tá, conselheiros? Mas aí é por uma questão minha. Eu nunca gosto dessas alterações mostradas aos pedaços. Eu prefiro que nós tenhamos a visão inteira da resolução que estamos modificando. Por isso,
sugiro que volte para que nós possamos homologar na redação colocada. Essa é uma das mudanças que fiz da informação. A concessionária, no prazo de 10 dias, deverá encaminhar à Gergs as novas tabelas tarifárias para conferência e controle, e não para homologação, como havia sido proposto, porque não tem muito sentido esse troço. E os valores e a estrutura tarifária deverão estar disponíveis no site da Gergs, de modo a torná-los visíveis à sociedade e aos agentes econômicos. E não deixo de fazer o cumprimento, que não é do meu feitio, porque estamos cumprindo o nosso prazo. É muito bom cumprir um prazo, porque cumprir um prazo nos permite fazer cobranças por quem não cumpre prazo. Então, parabéns à agência. A DRE trabalhou espetacularmente bem, de fato. Do tempo que eu estou aqui, se trata de um parecer assim, de uma densidade muito boa. Lembro que reclamava eu de parâmetros econométricos. Cadê os parâmetros econométricos? Moral da história, estão todos eles lá, eu não entendi nada, né? Eu tive que chamar para me explicar o que quer dizer isso aqui. Mas eles estavam ali, ou seja, há um rigor no exame da matéria e mais do que isso. E é o que eu tenho, sabem vocês que eu tenho alguns problemas com aquelas expressões tipo boas práticas regulatórias. O que é isso? Segurança jurídica, para quem, cara? Agora, estabilização regulatória, isto sim, isto tem sentido. Acho que este processo ele tem esta capacidade de mostrar que temos, sim, toda a condição de produzir um ambiente com estabilização regulatória. Pensando do jeito que a gente quiser pensar, mas fundamentalmente vendo nas possibilidades de prestação de serviços públicos e no atendimento das expectativas empresariais que se dispõem a prestar o serviço público, um ambiente onde saibamos todos o caminho, os prazos e os modos para a tomada de decisão. E assim votei, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para revisão. Obrigado, presidente. Eu não sei se eu tinha saudado Vossa Excelência ou não, porque eu me envolvi num debate sobre uma questão, né, quando daquela sustentação oral, e acabei esquecendo a educação que eu falei. Se eu não saudei, saúdo agora. Vossa Excelência, os eminentes colegas, conselheiros aqui presentes, o conselheiro Porce, nosso diretor-geral e todas as pessoas que estão participando desta sessão. Meus cumprimentos a todos e mais ainda meus cumprimentos ao conselheiro Giuliani, que mais uma vez soube traduzir na sua fundamentação muito daquilo que eu tive dificuldades também. Muitas vezes, repito, tive que repetir. Me ensinaram, eu não aprendi, ensinaram de novo, e tenho dúvidas ainda, mas essa questão relacionada desfecho que Vossa Excelência traz no voto e da nossa diretoria de regulação econômica, aqui presente, inclusive, com a seu titular, quem eu homenageio e desejo um futuro radiante com as nossas sentidas mesmo, os nossos piores sentimentos, aqueles de perda, né? Nós temos o sentimento de perda, mas ao mesmo tempo nós temos o sentimento de que é o futuro, é o futuro. Está aqui, não disse nada. Eu só apontei, eu não dei o nome, não disse o que é, o que não é, mas Vossa Excelência, mas esse desfecho da Diretoria de Regulação Econômica, neste processo, a incursão e a análise sobre o custo de aquisição, encargos de capacidade de transporte, estoque, rede local e outros custos de aquisição, custo total de aquisição e custo unitário do gás adquirido e o custo de distribuição. Tem que ter muita capacidade para fazer um trabalho desses. Então, eu quero mais uma vez dizer que eu estou cumprimentando e acompanhando, entendendo que o voto proferido pelo eminente conselheiro relator, conselheiro Giuliani,
está em conformidade com o disposto no regimento interno da AGES. Eu revisei o relatório, estou confirmando a sua correção quanto à descrição de todos os fatos ali contidos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, estou acompanhando integralmente o seu voto. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Passamos agora à fase de discussão. Antes, eu também gostaria de registrar os meus elogios aqui à DRE, às diretoras Ana Carolina e Kalila, que estão aqui presentes também, né, acompanhando a sessão, pelo excelente trabalho realizado, não só nesse processo em si, mas tem sido um trabalho exemplar, porque a DRE atende toda a agência, né, todos os setores finalísticos, então tudo passa por ali, todas as revisões tarifárias ordinárias e extraordinárias, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, tudo passa por ali, então tem sido um trabalho muito bem feito pelas colegas e toda a equipe. Então, quanto à discussão em si, eu não sei se alguém tem mais algum comentário, conselheiro Porce, conselheiro Lucas. Só para uma informação, Pois no não, sentido, conselheiro já Juliano. que a gente está largando francos elogios. Presidente, considere-se elogiado até o fim do ano, tá? Ou seja, tenha meus créditos todos. Sou muito mal educado, não lembro de fazer isso. Então, considera-se cumprimentado. A Eu sou DRE, presidente. DRE neste processo, assim, a DRE nesse processo, por exemplo, ela estabeleceu a tabulação de dados que são muito interessantes, tá? E serão muito úteis para os próximos procedimentos. Ou seja, há toda uma série de tabelas que são, que a partir de agora outros que quiserem usar podem citar fonte e Agergs, né, construídas lá na DRE, que são bastante interessantes para examinar, especialmente para nós que temos uma formação mais genérica. Nós, no mundo do direito, especialmente, temos uma formação, né, muito genérica, mas da maneira como os dados estão postos naquele relatório, por isso que eu fiz questão de formalmente puxá-lo como fundamento do voto, tem muita coisa boa ali, como processo de construção de um acervo que vai, sim, numa questão tão complexa como é o tema do gás, né, nos auxiliar em decisões futuras. Então, é muito interessante que se tenha atenção à metodologia de trabalho utilizada para a confecção deste relatório. Ela, cientificamente, ela observa aquele mínimo que a gente lá na universidade, quando vai examinar algum tipo de trabalho no nível de pós-graduação e tal, este documento que instrui este processo, ele traz este rigor, né? E isso é muito importante que nós tenhamos a atenção, porque logo, logo nós teremos uma série de outras questões que demandarão este rigor. Isso nos dá segurança. E isso que o conselheiro Lorenzo referiu, tem determinadas questões, e eu sou o cara que mais digo não sei, que mais pronuncio porquê, né? Mas que é uma linguagem que não é inacessível. O relatório por si mesmo, mesmo sendo de alto rigor técnico, ele não é inacessível, e isso é muito bom. Queria fazer esse registro, presidente, porque eu entendo que é uma caminhada que se abre, né? E entendo que as perdas e os ganhos que o caminho nos traz, né, é amadurecimento, né, nos faz amadurecer e saber das necessidades que precisamos construir, especialmente quando de vez em quando perdemos alguma qualidade. Obrigado, conselheiro Juliane. Conselheiro Porce, por favor. Sim, presidente. Só gostaria de lembrar que essa é uma decisão extremamente importante hoje, porque a gente está colocando, de fato, essa locomotiva, digamos assim, da conta gráfica em funcionamento, né, com base no regramento que foi decidido já há alguns meses atrás, né, e a gente, com isso, né, fico feliz de estarmos conseguindo fazer isso dentro do calendário que estava previsto, né, sem nenhum atraso. Isso acho que é extremamente importante. E a conta gráfica, né, como é de conhecimento, ela vai dar, né, uma condição de
de estabilidade desses processos de revisão por alteração no preço da molécula, principalmente, né, com um calendário objetivamente definido, uma regularidade que é importante para o planejamento de todos os agentes deste mercado e com muita transparência, né, porque todas essas informações estão ali dispostas, né, com os relatórios no nosso site, né. Então, parabenizar toda a equipe, toda a casa, acho que todos estão de parabéns aí por este processo. Obrigado, conselheiro Porce. Conselheiro Lucas, gostaria de fazer algum registro? Deixa eu só. Sim. Da mesma forma, conselheiro presidente, também cumprimentar a todos da casa, né, o nosso conselheiro relator, nosso conselheiro revisor, os a diretora especificamente, né, Ana Carolina aqui, da Diretoria de Regulação Econômica, a servidora Kalila também, pelo trabalho que vem sendo realizado e que nesse processo aqui, como o conselheiro Porce acaba de referir, né, também é um processo de atualização que é muito pertinente em relação à tarifa do gás, né? Então, fazer esse cumprimento também à equipe técnica e a todos que trabalharam na condução desse processo. Muito bem. Pois bem, agora passamos então para a votação. Tá? Então, eu inicialmente me manifesto acompanhando integralmente o voto do conselheiro Ricardo Juliani. Da mesma forma, acompanho o conselheiro relator, presidente. O conselheiro Porce. Com o relator, presidente. Conselheiro Também Lorenzon. com o relator. Então, aprovamos por unanimidade o voto do conselheiro Ricardo Juliani. E aí, para ler a tira aqui vai ser um pouquinho difícil, eu vou ter que fazer um resumo, né? Porque são 6 itens aqui, né? E... É fácil. Pois é, mas é que essa tira aqui virou um livro, né? Não é mais uma tira. Então, aprovar o preço de venda do gás e o preço de venda tarifário, a parcela de recuperação, as modificações no artigo 22 da Resolução 72 de 2025 e também os prazos concedidos para apresentação pela concessionária das tabelas e a disponibilização no sítio da Gergs. Então, acho que um breve resumo, né, do que foi aprovado aqui. Temos unanimidade, então, nessa aprovação. Perfeito. Passamos, então, não temos mais nenhuma matéria na pauta, passamos, então, ao item 3, comunicações. Item 3.1, foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 0008363900255, que trata da revisão tarifária ordinária da Rota de Santa Maria. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Lucas Fur. Processo 00109839000253, que trata do Índice de Qualidade e Desempenho, IQD, da concessão da Rota de Santa Maria. Conselheiro relator Ricardo Juliani, conselheiro revisor Alexandre Porce. Processo número 00114839000252, que trata do fluxo de caixa regulatório da Corsã. Conselheiro relator Algir Lorenzon, conselheiro revisor Ricardo Juliani. Processo 00201039000254, que trata da terceira revisão tarifária ordinária da Caminhos da Serra Gaúcha. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheiro revisor Alexandre Porce. Processo 00192339000242, que trata de proposta de regulamentação dos procedimentos de notificação por ligações indevidas de água pluvial no sistema de esgotamento sanitário. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Ricardo Juliani. Processo 00074039000252, que trata de deliberação quanto aos procedimentos a serem adotados pela Diretoria de Saneamento e Irrigação em relação às credenciais de acesso externo aos sistemas comerciais da Corsã. Conselheiro relator Algir Lorenzon, conselheiro revisor Lucas Fur. Então, esses foram os processos distribuídos nos últimos dias. Item 3.3 da pauta. Algumas informações aqui da Diretoria Geral quanto a termos de arquivamento de notificações, TAs. Então, passo a palavra para o diretor-geral, Carlos Alvim, para que passe quais são os processos. Boa tarde, presidente, senhores conselheiros, demais presentes. Então, temos 2 processos. O primeiro é o termo de arquivamento 70/2025,
DTM, o processo 891-3900-244. Então, essa fiscalização ela teve como objetivo a avaliação das obrigações do PER, o Programa de Exploração Rodoviária, do contrato de concessão 20-2021. Para tanto, foi percorrida toda a extensão do trecho concedido, fazendo registros fotográficos sobre as ações de conservação e manutenção do sistema rodoviário. A concessionária, então, resolveu justificou todas as constatações, algumas com atraso, mas a diretoria entendeu por acolhê-las. O segundo processo, o TA 72-2025, o processo 2034-3900-259, teve por objetivo essa fiscalização verificar a conformidade do sistema de atendimento mecânico prestado pela concessionária Rota de Santa Maria, conforme previsto também no PER, contrato de concessão 20-2021. Abrangência, a fiscalização abrangeu o serviço de atendimento mecânico prestado por todo o sistema rodoviário, sob a responsabilidade da concessionária, e teve como foco principal a verificação dos fluxos de trabalho, recursos, procedimentos operacionais e tempo de resposta das ocorrências registradas. Nessa fiscalização não foram encontradas não conformidades. É isso, senhor presidente. Obrigado, diretor Carlos. Passamos então para o item 3.3. Conselheiro presidente informa o recebimento dos ofícios 022/2026 e 023/2026 da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os contratos de concessão de rodovias, convocando o conselheiro presidente e o diretor de Transportes e Mobilidade da AGERGS, Ayrton Reben, para prestar esclarecimentos acerca do objeto de investigação da comissão no dia 4 de fevereiro de 2026, quarta-feira, às 16 horas, na Sala Maurício Cardoso, quarto andar do Palácio Farroupilha. Então estaremos presentes lá na CPI dos pedágios, né, assim chamada, eu e o diretor Ayrton. Convites recebidos, eu não tenho nenhum aqui. Não sei se algum dos conselheiros tem algum convite que tenha recebido, que não tenha sido registrado. Temos muitos convites para as sessões que vamos realizar pela frente, né? Isso tempo. Sim, Mas esse também é convocação, né? também. Também é convocação. Tem um feriado que é Nossa Senhora dos Navegantes, nesse nós estaremos navegando, né? E depois tem outro feriado que é... Depois o Carnaval. o Carnaval. Aí vamos providenciar no... Mas faremos um cordãozinho, pelo menos. Faremos a divulgação das sessões que provavelmente mudarão de horário, né? De dia e horário em função dos feriados. Acho que na próxima sessão a gente já tem condições de divulgar esse novo cronograma. Prontos. Cumprimentos. Assuntos gerais, algum? Eu também não trouxe nada de assuntos gerais. Eu acho que não tendo nada, então agradeço a presença de todos aqui, os que estiveram presencialmente, os que acompanharam de forma online, e declaro encerrada, então, a nossa sessão de número 3, sessão ordinária de número 3 de 2026. Uma boa tarde, uma ótima semana a todos.